como a roda dos temperamentos pode te ajudar a novamente se posicionar na vida. Você pode até duvidar, mas aí dentro de você ainda existe uma mulher forte e elegante, da qual no momento você pode estar apenas desconectado. E isso acontece porque te contaram uma história de que você precisava ser a boazinha para ser aceita dentro de um contexto, ou então você tinha que ir para outra extremidade, ser dura, porque se você não fosse dura, a vida seria dura contigo. Quando a gente escuta essas histórias, estão fazendo com que a nossa voz feminina se cale. E a gente passa então a sofrer as consequências desse silêncio da alma, como eu digo, né? Quando eu então entendo os temperamentos, a roda dos temperamentos, como eu costumo dizer, a gente consegue entender os temperamentos de forma profunda, dentro daqueles 4 pilares: espiritual, energético, mental e a visão clássica. E aí eu volto novamente a me conectar com essa mulher forte e elegante que está aqui dentro de mim, e eu consigo então a voltar a ter um posicionamento na vida. O fato é que quando a sociedade me ensina a assumir esses 2 papéis das extremidades, um grande músculo da minha alma é calado. Na verdade eu perco, né? Vamos pensar na musculação mesmo. Quando eu vou lá na musculação, eu treino esse músculo para que ele fique forte. A sociedade, quando me ensina a ficar nessas 2 extremidades, em uma das 2, na verdade, ela me faz ficar fraca, ela me faz não praticar esse músculo para que eu consiga me posicionar na vida. Então, por isso que eu não praticando esse posicionamento na minha vida, eu vou para as 2 extremidades. Isso é muito ruim. E aí essa roda dos temperamentos me faz novamente conectar com o meu temperamento de forma íntegra, de forma inteira. Afinal de contas, eu sou um ser espiritual e, portanto, entender os temperamentos dentro dessa roda que eu falo, né, que é a roda dos temperamentos, para que você se posicione melhor na vida, te traz essa conexão com quem verdadeiramente você é. Porque você não olha só os temperamentos pela visão clássica, a visão onde eu encontro lá nos livros, né, aquele compilado de características que me permite ser de tal temperamento. Essa visão clássica, ela é importante e essencial, ela é um dos 4 pilares da roda dos temperamentos, né? Mas eu preciso entender os outros 3 para que eu possa, então, espelhar essa visão clássica para os outros 3 e novamente fazer a reconexão com quem eu verdadeiramente sou. O que adianta eu saber, por exemplo, que eu sou uma melancólica, que eu tenho uma tendência mais meditativa, mais do pensamento, que eu sou mais profunda, que eu guardo as coisas, que eu vou reagir de forma lenta, que eu sou muito reflexiva, mas que eu sou verdadeira, que eu sou amiga, que eu sou leal, que eu sou fiel. Se eu não souber os outros pilares dessa roda, nada vai me adiantar eu ter essa visão clássica, mesmo que de forma profunda. Eu posso ler muitos livros, eu posso ler todos os livros de temperamento, eu posso fazer muitos cursos sobre temperamento, mas se ele me der só essa visão clássica, o impacto que eu vou ter na minha vida de forma prática não vai ser profunda. Eu preciso entender antes de tudo que eu sou um ser complexo, e aí então eu espelho essas características desse conceito clássico, como eu gosto de dizer, para os outros pilares, porque daí eu consigo fazer a interligação entre eles a tal ponto que novamente a minha alma consiga respirar, consiga então se posicionar na vida com tranquilidade, sendo ela mesma, sem ter medo de se posicionar, seja pelo silêncio, seja pela fala. Mas independente dos papéis que eu vou desenvolver, quando eu tomo como posse novamente essa mulher forte e elegante que eu sou, quando eu tomo posse novamente do meu músculo, né, para deixar a intuição feminina comandar certos atos da minha vida, eu passo a ter um direcionamento mais focado para aquilo que faz sentido para mim. E aí eu passo então a ser uma pessoa que me posiciono, mas com muito amor, com muita integridade, com muita verdade, com muito respeito ao outro. Mas eu não me calo mais. Ou então quando eu vou me posicionar, eu não queimo mais. Eu não sou dura com as palavras. Porque eu sei quem eu sou verdadeiramente, eu sei quem eu tenho os meus valores e eu entendo esses
essas características do meu temperamento e dos temperamentos das pessoas que me circulam, né, dos relacionamentos que eu tenho, com mais amorosidade. Aí você pode falar, Ana, mas assim, as pessoas não entendem os temperamentos dessa forma, né? Como é que a gente vai atuar? Não tem problema. Nesse posicionamento onde você passa então a ter posse da tua intuição, você passa a ter posse desses temperamentos, com esse olhar da roda dos temperamentos, você toma decisões importantes na sua vida. Você termina relacionamentos de namoro, você termina relacionamentos de amizade, você termina relacionamentos de empreendedorismo, de negócios, de uma forma muito mais íntegra e verdadeira. Porque você sabe os seus limites, você entende que a outra pessoa pode até não conhecer os temperamentos e ser ou agressiva, ou uma pessoa que não vai caminhar do teu lado com tanta empatia, e você fala, ok, vamos terminar por aqui. Mas se você não tivesse também posse desse conhecimento, provavelmente você continuaria dentro desse relacionamento que futuramente poderia te trazer maiores danos do que aquele que no momento que você decide acabar está te trazendo. Então, quando você entende a roda dos temperamentos como uma forma de se posicionar na vida de forma amorosa, de forma íntegra, de forma respeitosa, você acessa novamente essa mulher forte e elegante que existe aí dentro de você. E que um dia te contaram que ela precisava ficar calada para você então assumir um papel que não é teu. Um papel de ser boazinha, porque você precisa estar dentro de um círculo, ou então de uma pessoa dura, porque senão a vida seria dura contigo. Então, antes da vida ser dura, seja dura você. E aí você tira desses papéis das extremidades e você busca então essa mulher forte e elegante que você é, para circular assim um momento em que você precisa ser boazinha e se conter um pouco mais, na hora que você pode também mergulhar na outra extremidade onde você precisa ser um pouco mais dura. Então a mulher forte e elegante não é aquela mulher perfeita, aquela mulher onde consegue controlar e administrar tudo, não é sobre isso. A mulher forte e inteligente é aquela que resgata a sua intuição de um ser feminino, de uma energia feminina muito sábia e sabe se posicionar com amorosidade para circular, para permear entre a extremidade da boazinha e entre a extremidade da dura, dependendo da circunstância em que ela está vivendo. Isso é ser uma mulher sábia, isso é novamente acessar essa mulher forte e elegante em que você é. E quando você entende os temperamentos por meio dessa ferramenta que é a roda dos temperamentos, você sai só dessa visão clássica onde você é rotulada por certas características e você entende que essa característica dessa visão clássica ela é fundamental e importante, desde que ela seja espelhada, desdobrada para as outras áreas, para os outros pilares dessa roda dos temperamentos. Porque se eu ficar só aqui nessa visão clássica, isso aqui mais me cria máscara, mais me cria rótulos, mais me cria engessamento de uma mulher, de uma energia feminina, do que me alavanca para a vida. Então esse é o grande ganho, né? De você entender a roda dos temperamentos. É você novamente vir para o centro, acessar essa mulher forte e elegante que você é, para que você, por meio das características do seu temperamento, possa então permear entre as duas extremidades da mulher boazinha e da mulher forte, da mulher dura, dependendo da situação em que você vivencia. Quando você entende os temperamentos dessa forma, eu digo que você entendeu os temperamentos de uma forma complexa, que é o que eu tanto defendo. Saia da superficialidade, dessa visão clássica em que a gente está embebida, né? Hoje a gente encontra facilmente várias pessoas falando sobre essa visão clássica. Tem muito conteúdo, tem muitos livros aqui da visão clássica para espelhar isso daqui para os outros 3 pilares. Lembrando que entender esses temperamentos sobre essa roda dos temperamentos é eu entender que os temperamentos precisam ser sustentado em 4 pilares e não apenas em um quando eu estudo essa visão clássica. E aí quando eu entendo isso, novamente eu acesso essa mulher forte e elegante que existe aí dentro de você. E que se você estiver vivendo uma dessas 2 extremidades, você apenas se esqueceu que ela está aí dentro. Mas ela está aí dentro e a gente tem como novamente resgatar essa mulher
para que aí você passe então a viver a intuição da alma feminina, a intuição da energia feminina, que é aquela intuição onde ela me deixa ser livre para que eu possa permear nas extremidades, dependendo do cenário em que eu estou. Quando eu entendo isso, eu faço o quê? Eu abro mão do controle. Eu passo a não ter mais necessidade de controlar qualquer situação. Eu entendo que o controle não existe e que é muito forte essa pregação, essa necessidade do controle, né? Entenda seus temperamentos e controle suas características. Meus amores, nós não temos controle de praticamente nada. Nós temos controle de um pequeno percentual dos nossos atos. A gente tem controle do que a gente come, da hora que a gente dorme, do que a gente bebe, do que a gente lê. Do restante, eu não tenho controle. Quando eu entendo a roda dos temperamentos, eu abro mão do controle e eu passo então a ser uma boa administradora dos meus atos. Nesse momento em que eu me torno boa administradora dos meus atos, eu passo a entender que o meu papel na Terra não é de controlar as coisas, é de administrar para lapidar uma característica. Vocês conseguem perceber? Eu tiro o peso da necessidade do controle, porque nesse papel eu ainda estou uma adolescente, onde eu tenho a necessidade de controlar as coisas, porque senão eu vou pirar, porque tudo tem que sair da maneira como eu quero. E eu assumo um papel da adulta. Então, quando eu entendo os temperamentos pela roda, eu faço o quê? Eu adulteço, como eu falo. Eu viro uma adulta, eu viro uma mulher sábia, onde eu administro, eu coloco um objetivo, eu traço uma rota e eu tenho plena consciência que na rota, durante o processo, eu não tenho controle das coisas. Eu tenho uma boa administração porque eu sei aonde eu quero chegar. E dependendo das coisas que forem acontecendo nessa rota, eu vou administrando, eu vou vendo o que dá para fazer. Olha agora o outro lado. Se te mandam controlar as coisas, você cria uma rota, você determina um ponto de chegada e as coisas que vão saindo fora do seu controle, você entra em dor. Porque você fala assim, poxa vida, eu tenho que ter maior controle sobre isso. Mas você não tem controle sobre nada. Quando você entende os temperamentos pela roda, você faz o quê? Você solta esse controle. Independente das suas características, independente do seu temperamento, seja ele melancólico, onde quer uma necessidade ainda muito maior do controle, né? Seja ele pelos sanguíneos, que pouco tem controle das coisas e que larga as coisas pela metade, né? Porque se acaba o prazer daquilo que se faz, ele abandona. Quando você entende que você é uma mulher sábia, que você é uma mulher de posicionamento na vida, que você entendeu os temperamentos pela roda, você olha para as suas características e você já fala, cara, eu sei que eu sou uma pessoa sanguínea e que eu tenho uma tendência em abandonar as coisas. Então eu vou administrar as coisas para que eu faça uma coisa por cada vez. E aí eu vou começar a namorar, a me apaixonar por cada ato, porque é isso que mantém o sanguíneo vivo, é a paixão. E não o ponto final, porque o ponto final para o sanguíneo é muito longe e ele vai perder o tesão durante o caminho, durante o processo. Esse pensamento que você tem quando você entende os temperamentos pela roda dos temperamentos. Porque você se torna uma pessoa que você sabe se posicionar na vida. Você se torna uma pessoa forte, elegante, uma mulher sábia, uma mulher adulta. A roda dos temperamentos te permite ir além dos temperamentos, te permite adultecer na vida. Enquanto os temperamentos de uma visão clássica te permite deixar numa posição de adolescente, onde você tem a necessidade do controle, né? Descubra as suas características e passe a controlá-los. A roda dos temperamentos te leva para uma outra extremidade,
te leva para a extremidade da mulher madura, aquela que é sábia, aquela que vê as coisas e aquela que, sabendo que naturalmente, mineralmente ela vai agir daquela forma, então ela já se programa e já administra os seus atos para que ela não saia da rota. Isso é uma mulher adulta, isso é uma mulher sábia, essa é a mulher de posicionamento, fruto de um processo, de um entendimento dos temperamentos por meio da roda dos temperamentos. Então, esse é o grande impacto das pessoas que acessam os temperamentos pela roda dos temperamentos. Sai dessa visão superficial, que é importantíssima da visão clássica, mas ela é importante quando ela consegue ser espelhada para os outros 3 pilares. Porque uma mulher sábia, uma mulher elegante, uma mulher de posicionamento na vida, uma mulher adulta na vida, ela precisa ter os temperamentos tinindo na sua cabeça, mas sustentado dentro dos 4 pilares que a gente encontra lá na roda dos temperamentos. Sem isso, vai ficar bem difícil e é bem provável que você passe a criar muitos rótulos que vão te impedir de deslanchar e de acessar toda a intuição feminina. E olha, essa intuição feminina, quando é acessada depois de você entender a roda dos temperamentos, ela te dá asas para você ser quem exatamente você quer. Porque você se torna uma pessoa livre e não uma pessoa rotulada, que você precisa cumprir certas características dos temperamentos. Não é por aí. Isso só vai te causar mais dor. Tá certo? Eu espero profundamente ter ajudado e feito com que você entendesse a importância de entender os temperamentos por meio da roda dos temperamentos. Aí sim você vai conseguir ser uma mulher de posicionamento, uma mulher adulta que administra as coisas e deixa o controle de lado, tá certo? Um grande beijo, até o próximo vídeo.